Olá, estamos aqui para mais um Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. E hoje estaremos conversando com a doutora Gabriela Megali, que é advogada, é síndica e faz parte do grupo de excelência do Mulheres Condominiais, né? Do nosso portal. E também foi quem organizou, junto a mim e a outras pessoas, os eventos que nós fizemos, tanto em São Paulo como pelo Brasil, há algum tempo atrás. E retomamos agora, né? Então, assim, é uma grande alegria estar com você aqui, Gabriela, Gabi. Todos os colegas chamam de Gabi, né? Carinhosamente, mas é a doutora Gabriela, não deixa de ser. E hoje nós vamos falar um pouquinho tanto do Mulheres como também da sindicatura. Então, como eu falei para vocês, hoje estamos aqui, eu e Gabriela, com Gabriela Megali, que é advogada, é síndica profissional, e que ela vai se apresentar e nós vamos falar um pouquinho do próprio Mulheres, que ela sempre fez parte ativa, né, dos Mulheres Condominiais, quanto também da sindicatura, que hoje, apesar de ainda advogar, né, para que ninguém gosta de perder a mão, viu, gente? Nós advogadas temos outras atribuições, mulheres, mas sempre tem várias atribuições, mas não deixamos nunca de advogar e complementar com outras atividades, né? Ou complementar ou simplesmente trazer junto, né? Tudo junto, misturado, certo? Gabi, se apresenta para o nosso internauta. Olá, pessoal, tudo bem? Uma grande satisfação estar aqui com vocês duas, de frente com Gabi, nova, né? Mais uma Gabi. Doutora Ana Luísa Pretel, tenho grande estima, né? A gente fez juntas aí grandes coisas, muitas conquistas. Muito feliz de estar aqui com vocês, com Mulheres Condominiais com uma nova carinha. E estou à disposição aí para falar. A gente sempre conversou que Mulheres Condominiais, elas têm essa questão de fazer várias coisas ao mesmo tempo, como você estava trazendo. Inclusive, a gente apresentava um videozinho que era a respeito disso, você lembra? Que a mulher, ela tem essa capacidade de ter vários braços. Então, de fato, eu advogo, sou síndica profissional e mediadora de conflitos condominiais atualmente. Além disso, ela tem 2 filhos, viu, gente, que não são fáceis. Sou mãe, esposa, exatamente. Eu não sei qual dá mais trabalho, se são os 2 filhos ou o marido, olha que sacanagem. Mas não é porque a gente tem liberdade para brincar com isso, né? Estamos em casa. Né? Estamos em casa, literalmente, então tem essa liberdade. Mas realmente são várias as tarefas que você cumpre durante ao longo do dia, né? Profissionalmente, pessoalmente, mas atualmente estou mais direcionada a essa questão da sindicatura profissional, que vocês devem saber que a militar em condomínio é uma grande alegria. Ela só é mais alegre quando você vai dormir e para de pensar no condomínio. Essa é a parte mais tranquila. E, obviamente, a gente lida cotidianamente ali com todos os conflitos, essa questão de lidar com as pessoas, além do gerir o patrimônio de algo que não é seu, mas é você que é responsável. É o seu CPF que está em jogo ali. Então, é uma atividade que eu faço com grande cautela, mas com muito amor. Eu, de fato, acho que eu encontrei a minha vocação direcionada à gestão condominial na sindicatura. A sindicatura, na verdade, ela é uma função multiprocessada. Exato. Por isso que eu acho que eu lido bem. Né? A gente escuta que quem faz muita coisa não é nada, né? Não tem um ditado que fala quem faz muito não faz nada? Eu não concordo. Eu acho que todo mundo pode fazer de forma excelente várias coisas ao mesmo tempo, sim. Então, e nós, com um olhar feminino, a gente tem essa facilidade, porque, felizmente ou não,
é uma questão cultural que foi embutida dentro da sociedade, que a mulher ela tem essa afinidade, né, ao cuidar, e aí começaram a existir novas exigências, como você ser uma boa profissional, cuidar da casa, mas também ter a sua excelência, a sua expertise naquilo que você milita. Então, eu acho que a gente acaba aceitando essa condição e progride aí, vai fazendo de uma forma mais tranquila, talvez, do que até mais outras naturalmente, pessoas. Né? Mais naturalmente, eu também acho que pode ser considerado dessa maneira. Porque o síndico, o que ele faz? Ele cuida de uma casa que, por um acaso, tem um monte de outras casas em cima. Com várias diversidades de culturas e... Né? Então, assim, perfil. Ou um condomínio de casas também, mas nas grandes metrópoles em especial, o que nós mais estamos vendo são condomínios que só crescem para cima, eles não crescem para os lados, né? A única coisa que cresce para o lado dentro do condomínio são os carros, que eles eram mais fininhos e eles aumentaram a largura e a garagem não. Né? E aí você tem aí já um conflito instaurado de cara. Exatamente, instaurado de cara. Melhor eu não comentar. Você tem alguma coisa? Comprei uma caminhonete. Ainda bem que eu não sou síndica no seu prédio. Eu tenho vaga dupla, coloco sozinho. Eu consigo ficar dentro da minha vaga. Tudo bem. Então consegue ficar dentro da vaga, tá tudo certo. Mas, na realidade, a mulher ela tem essa atribuição e eu acho que isso se carrega, né, através das gerações, porque as mães tinham que cuidar dos seus filhos, tinha que cuidar da cozinha, da limpeza da casa, tinha que cuidar de levar ao médico, de trazer do médico. Os homens não tinham tarefa nenhuma. Dentro de casa, assim, eu que sou mais velha posso falar, né? Dentro de casa as meninas eram treinadas para os serviços domésticos, os meninos não. E a mulher desde sempre era treinada até ela chegar num ponto de falar assim, não, eu tenho capacidade para estudar, eu vou para uma universidade, eu vou me formar e eu vou trabalhar fora. E hoje a gente faz tudo isso e trabalha fora. Isso tem mudado, até interessante, acho que é um tema que não é fugindo do assunto, mas eu inclusive tenho participado de equipes de escritório de advocacia, que é outro braço que eu resolvi cultivar ultimamente, que é para dar treinamento em empresas sobre essa questão de você ter que mudar o conceito hoje, né, que tem um nome hoje, violência de gênero, essa coisa do mulher ser treinada para, isso tem uma repercussão cultural e social dentro da esfera do trabalho hoje, então que você acaba definindo papéis específicos e é importante a gente trazer isso inclusive para os condomínios. Eu hoje sou gestora de um condomínio com mais funcionários, que eu sempre sento com eles agora, principalmente por estar tendo mais conhecimento a respeito dessa vertente, de falar violência de gênero, assédio sexual, assédio moral, são temas complicadíssimos, ninguém gosta muito de ouvir, né, a respeito, fica uma coisa como se fosse um peso, mas de fato precisamos trazer a informação e falar sobre essas diferenças em relação às mulheres. E a gente tem conversado com os funcionários. Dentro dos condomínios existiam as funções específicas, porteiro eram homens, limpeza, meninas. Mulheres, hoje já está tudo misturado, mas eles também precisam ter essa conscientização, porque às vezes teve uma deficiência na educação por conta também de aspectos culturais que a gente está trabalhando como gestor hoje. Quem imaginou que você ser gestora de condomínio, você precisaria militar até nessa profundidade dentro das casas, que são as casas dos outros, né? E eu sempre trago como nossa casa, porque eu me entendo como síndica profissional, trazer o meu melhor também para aquelas pessoas que confiaram no meu trabalho e, obviamente, isso acaba valorizando o patrimônio de todos eles, porque você cria um ambiente saudável, sem hostilidade, sem esses tipos de diferenciação, inclusive, né, com relação... E eu entendo isso como um olhar feminino, eu tive essa Mas é um sacada. Olhar feminino na cultura do condomínio, na sindicatura, você tem que ter essa vertente e essa sensibilidade. É isso. De sentir aonde você vai ter que trabalhar para a gente não ter as infrações éticas, morais e os danos trabalhistas, crimes que podem ser gerados dentro de um prédio por conta de falta de conhecimento.
Não tem a menor dúvida. Essa questão dessa integração, ela é absolutamente necessária. E você faz isso como? Palestra. Treinamento. Né? Treinamento. Né? Então, informação. A gente tem, nós usamos os canais de comunicação que são do perfil de cada condomínio. Então, isso é uma questão de você trazer para os funcionários, mas também de você trazer para os moradores, para os condôminos, né, que o respeito, essas coisas todas, que às vezes eles têm uma separação, às vezes as pessoas separam como só o lugar que você vai para dormir, para tratar naquele ambiente como fosse só a sua casa, e na verdade não é a sua casa é dividida com todas as outras, como você disse, para cima ou para o lado. Então, é importante estabelecer ampliar a consciência dos condôminos com relação a isso também. E tudo isso é um papel diferente de só gerir o condomínio, de ir lá, ver pasta de prestação de contas, cuidar só da parte financeira, ou só verificar se está sendo cumpridas as regras com relação a esses tipos de conflitos menores, né? Que a gente acha que é menor, mas não necessariamente. A gente convive bastante com conflitos. Podemos dizer legais, mas no dia a dia acabam se acumulando, tornando grandes problemas, principalmente para aquele vizinho que está se sentindo incomodado. A gente, na mediação, ela é mediadora condominial também, e também, ela não falou, mas ela também é pós-graduada em métodos alternativos de soluções de conflito pela Escola Paulista da Magistratura. Grande nome, né? E assim, a gente sabe que o conflito, e eu tenho repetido isso diuturnamente, o conflito às vezes começa com um olhar, ou uma frase que foi falada numa entonação equivocada e o outro se sente melindrado. E ali começa um grande conflito dentro do condomínio. Porque é a interpretação de cada um, né? Às vezes você simplesmente só não viu a pessoa, enfim, essa função como mediador é exatamente isso, você buscar o que está debaixo do tal do iceberg, né? A ponta está visível, mas o que está por baixo a gente só através de perguntas e técnicas adequadas que a gente consegue descobrir. Então, o conflito às vezes ele é com base na interpretação do outro. Então, não necessariamente você está olhando feio, você simplesmente nem viu a pessoa, você está com um problema complicado, você está subindo só no elevador. Ou então você está com o olho dilatado e não está enxergando direito. A gente já ouviu de tudo mesmo, quando você vai começar a fazer as perguntas, o que um interpretou e o que o outro de fato estava acontecendo naquele momento. Estava entendendo. E hoje tem até um meme, eu não lembro o nome dela, mas está sendo bastante divulgado, eu acho que ela é uma psicóloga, ela falou assim, então, quando você fala assim, então, eu não gosto de coentro, a pessoa já fala assim, mas por que você não gosta de coentro? Eu gosto de coentro. A pessoa já enxerga aquilo como se falasse, eu não gosto de você, porque você não gosta de coentro. Então, a sua interpretação vai além do que de fato aconteceu naquela comunicação. E isso é muito comum dentro dos condomínios, tanto em relação à convivência dos funcionários, à convivência dos moradores. Síndico vira o alvo, de fato, da angústia de determinada situação. Então, por exemplo, eu sou síndica profissional, sou contratada para cumprir as regras, para fazer aquilo que me chamaram naquela assembleia para fazer, né? As pessoas contratam sindicatura profissional para ter alguém com uma certa expertise no assunto. Então, se você se você cometer uma infração, você vai bater um papo, eu tenho essa cultura pacífica a princípio, não deu certo, você vai fazer a advertência, só que você virou o alvo, é o seu rosto que vira. Eu acho que a gente os síndicos devem ter uma coisa assim de uruca em cima deles, que é uma coisa tranquila. Quando você vê, às vezes eu tomo umas broncas, assim, umas invertidas, umas comunicação não adequada, eu não sei nem de onde vem, nem por que veio, enfim, porque de fato ela transportou uma coisa, às vezes até que aconteceu com o condomínio quando eu nem estava na gestão, mas ela me vê condomínio. Então, é o para-raio. Eu tive uma comunicação complexa recentemente, o cliente ligou, irei auditar a informação e já te retorno. O síndico me ligou em seguida. O morador falou que você falou que ele mentiu.
falei assim, não, eu falei que iria auditar o ocorrido. A expressão ficou, a interpretação do outro lado foi muito dolorida. Liguei para ele, não, a auditoria seria, vou analisar o ocorrido para poder te auxiliar. Desculpa, achei que você estava falando que era mentiroso. Era um senhorzinho de idade que não está acostumado. Eu tive uma auditoria. Tem uma auditoria que hoje então, é auditoria. Porque a linguagem também, isso na mediação, a gente acaba que estuda muito, a linguagem, ela é muito dinâmica. E às vezes um termo, você falou um senhorzinho, às vezes um termo que nós utilizamos hoje para definir algumas coisas, não é o mesmo termo que esse senhorzinho utilizava. Explicando o senhorzinho mesmo, porque ele não bate na altura do meu ombro. Ele não é a linguagem que ele está acostumado. Ele não é a linguagem que ele está acostumado. Então, aqui no Mulheres Condominiais, a gente tem sempre esse cuidado, né? De falar muito a linguagem que todo mundo entenda. Porque não é uma linguagem só para advogadas, para síndicas, para administradores de condomínio, é para condômina. É para quem está nos assistindo e ter uma informação. E essa pessoa pode falar assim, olha, é verdade, será que eu entendi errado? Ou será que ela se expressou de forma incorreta? Hoje, né? Uma das grandes brigas é os grupos de WhatsApp. Nem me fala. Porque você escreve de um jeito, a pessoa lê de outro. Vamos falar sobre isso? A letra fria do WhatsApp, né? No nosso jargão aqui, somos todas advogadas, a gente fala letra fria da lei. Agora tem a letra fria do WhatsApp. Modernizou isso também. E ainda tem essa coisa da forma que a pessoa quer escrever rápida, sem pontuação, então fica um bloco de letras e palavras, você não sabe a entonação de fato que ela está dando. Ainda quando grava áudio, você sabe a entonação, mas ninguém grava. O que eu queria trazer com relação ao grupo de WhatsApp é que virou terra de ninguém também. Eu estou achando muito triste o que está acontecendo com síndicos. Tem gente renunciando o mandato por conta de brigas de WhatsApp, né? Por conta, inclusive, dessa questão de interpretação. Então, hoje, todas as orientações, no sentido jurídicos, né, com relação a essa situação, é que o síndico não participe efetivamente do grupo, só aqueles que seja de informação, porque ele faz seu alvo, é o que eu estava explicando agora, né? Você vê síndico, condomínio, você está com raiva de alguma coisa do condomínio, e aí você toma mesmo um monte de expressões que no final acabam ou em crime, já vi isso, brigas piores ou até ações indenizatórias. Teve uma ação de um advogado colega meu que ele entrou contra um grupo de WhatsApp que tinha, sei lá, 130 pessoas, porque tinha uma questão de administração. O pessoal se ganha força, né? Eles vão ganhando força e cada um vai falando uma coisa e vai transformando aquilo numa coisa muito maior do que deveria por um conflito de fácil solução, porque todo condomínio tem regra. Todo condomínio já está descrito o que você pode e o que você não pode, né? Os seus limites, etc. Então, independe do que cada um quer fazer efetivamente. Então, o grupo de WhatsApp, ele virou terra de ninguém. Então, eu sempre gosto de falar sobre isso, porque eu tô achando situações muito tristes, você ser rechaçada né, como se fosse uma exposição gigante. Teve uma vez que uma moça, ela fez assim, ela me chamou no privado, aí eu respondi, ela não gostou da resposta, vou te expor lá no grupo. Aí ela falou, vamos continuar essa conversa para todo mundo assistir, como se fosse uma plateia. Aí ela ganha força. No caso dela, ela ficou parecendo uma louca gritando. O pessoal aí eu parei de ver, né, lógico, e ainda me chamaram falando, olha, o pessoal começou a brigar me defendendo, assim, sabe? Virou uma outra situação ruim que, enfim, existe a necessidade, as pessoas estão perdendo um pouco essa coisa do diálogo. A pessoa precisa de testemunha, né? De plateia mesmo. Plateia, de testemunha. Então, olha, vou te expor no grupo, se era um problema particular, porque ela não gostou da sua resposta. Então, hoje nós temos essa questão cultural, essa questão de pessoas que não aceitam não. Então, os sociólogos estão estudando por que essas pessoas nunca aceitam o não. Qual é a faixa etária que não aceita o não de jeito nenhum? E ela tem que aceitar o não, porque ela vive dentro de um condomínio. Então, se ela não teve o não dentro da casa dela, ela vai ter um não na sociedade, no trabalho, e
dentro, na casa dela, que eu falo família. Porque o condomínio é a casa dela e ela vai ter um não dentro da casa dela. E aí ela fala assim, não, mas eu estou na minha casa, eu quero do jeito que eu quero. Volta naquele primeiro... nos direitos dos outros também, né? Uma coletividade. Que tem a coletividade como um todo. Então, nós temos que ter essa sensibilidade, né? E quando você fala no grupo do WhatsApp, eu vou um pouquinho antes. Eu sempre falava que o livro de ocorrências era o pior que tinha no condomínio. Ele foi aposentado, coitado, né? Eu fiquei com dó do livro de ocorrências, porque assim, ele perdeu o primeiro lugar de que era onde... e eu vi isso acontecer enquanto síndica. Um dia eu chego na portaria, tinha lá um condômino folheando o livro de ocorrências. Revista de fofoca? Isso, mas isso era muito comum. Muito comum, mas muito comum. Eu falei, o que você está fazendo aí? Estou vendo o que está acontecendo nesse condomínio. Sim, mas não é o problema dele. Quem tem que ver o livro de ocorrências é o síndico, não são os condôminos. Não, e tinha orientação já ouvi caso de mobiliária orientava o livro de ocorrência para saber se aquele condomínio era um condomínio habitável. Se tem muita ocorrência, muita briga, você não vai querer morar num condomínio assim, né? Então até isso, aí começou a ser extinto exatamente porque não fazia sentido e porque também tem essa coisa da LGPD, que você não pode mais também passar as informações, enfim, né? Tudo tem de dados ali. Um assunto a tratarmos seria a comunicação não violenta. Podemos trabalhar com isso também. Podemos. A gente pode ensinar para as pessoas também. Nós damos aula sobre isso, né, Gabi? A gente dá aula sobre isso. É uma das nossas múltiplas tarefas. É verdade. Né? E olha, você falou sem saber, né? Mas uma das nossas múltiplas tarefas é também ministrar aulas sobre mediação e, em especial, comunicação não violenta. É uma das técnicas. Porque é uma das tristezas hoje nos grupos do WhatsApp, é isso. Eu vi muitos síndicos fechando, fazendo eles virarem pequenas listas de transmissão. E eu tenho orientado que eles utilizem mais os aplicativos dos condomínios que protegem da LGPD e dão um pouco mais de respaldo para ele, linguagens mais formais, inclusive. O grupo de WhatsApp, quando ele é só para informação, ele funciona bem. Que você deixa travado só de mim imposta, que na verdade seria um mural. Mas é uma mais rápido, né? Mais celery. Porque hoje ninguém olha para o elevador, a não ser aqueles de mídia. Você vai olhar para tudo, menos o que está escrito lá que você precisa, que vai ter a data da assembleia naquele dia, enfim. Então, eu acho que está funcionando melhor. Mas é uma opinião minha. E voltando a mulheres condominiais, uma retrospectiva. Você quer fazer uma retrospectiva? Eu quero. A Gabriela sofreu no bom sentido, né? Ela participou ativamente do Mulheres Condominiais aqui em 2022, né? Gabriela é melhor que eu nesse negócio de data, ou não? 2022, foi 2022. Foi em junho, né? Acho que vocês foi em junho, depois foi 2020 que você me contou que foi antes 2020 da pandemia. Foi na pandemia. Foi antes da pandemia. Não, 2020, não. Em 2020 foi o evento que nós fizemos na OAB, não as mulheres condominiais, mas sim com a doutora Ana Lívia, que era vice-presidente da Comissão de Direito Condominial, e ela que nos abriu a porta para fazer um evento só para mulheres dentro da OAB, para dar visibilidade para as mulheres. E esse evento ele se tornou, que já era direcionado para essa questão também de condomínios, tinha várias esferas, né? Não era só condomínio. E aí a gente acabou fazendo esse evento dentro da OAB, mas ainda não existiam mulheres condominiais. Mas aí a minha ideia nasceu ali, porque daí eu comecei a fazer os programas que hoje nós aqui chamamos de podcast, né? Mas eu já fazia isso lá em 2020. Então... E aí teve essa inauguração de evento, foi em junho de 2022, verdade? Lá na porque teve os 2 anos de pandemia, de 2020 e 2021, que nós a gente, ficava de máscara. Você sabe que eu falo da pandemia para os meus filhos, hoje eles falam, nem me lembra disso. Eu falo, nossa, mas você lembra? Pequenininho. Lembro, nunca mais vai esquecer. Eles não vão esquecer nunca mais. Então aí em 2020 tivemos que dar essa parada,
Aí, em junho de 2022, nós fizemos o primeiro, né? Foi na Casa de Portugal, e aí 6 meses depois foi lá em Fortaleza. Em 2023, nós fizemos em Fortaleza. Janeiro, foi E janeiro. onde iremos fazer 2025? Então, em 2024, nós... Em 2023 também nós fizemos em São José, numa administradora de condomínio, né? Os 2 primeiros nós fizemos para 200 pessoas, né? Fortaleza, nós inauguramos um prédio novíssimo de Fortaleza. Foi muito incrível, foi bem bacana. Lindo. Não foi só mulher, o evento não era para isso, né? Não, ocasião, nenhum dos dois. É o olhar feminino, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nada contra homens, nós temos só que salientar o olhar feminino, tanto que em todos esses eventos nós sempre tivemos painéis só de homens, né? E como eu falo, homens bonitos, porque olhar para homem feio é pecado. É o 11º pecado. Ué, qual o problema? E, aí né? E quem ama o feio, bonito lhe parece, viu? Né? E é direcionado a temas para condomínios, né? E aí tem essas expectativas. Eu acho que eu sugiro que você fale sobre isso, violência de gênero e que está mudando bastante. Tem muita ação judicial por conta disso, que é bem interessante. Num dos treinamentos que eu dou, as pessoas, eles não entendem, na verdade. Eles falam, então, mas teve um que falou assim, não, mas eu sou desrespeitado cotidianamente pela mulher. Eu falei, tá bom, isso pode ser outra coisa, mas não é violência de gênero. Violência de gênero é essa coisa cultural, estrutural, como a gente fala hoje sobre o racismo. Eu faço essa equiparação que fica mais fácil você entender. Eu não sou racista. Não, porque culturalmente, de uma forma estrutural, foi embutido. A gente acaba se privilegiando por determinadas situações e condições do que veio na história do nosso país. A mesma coisa essa questão do gênero, né? Um dos eventos que nós fizemos, eu contei, que não foi do Mulheres, mas nós somos convidadas na ocasião, dessa coisa da diferença de salário, de as mulheres terem determinados papéis do famoso cafezinho, né? De estar em reunião de homens, de advogados, não sei o que, não vira para o seu lado e fala, pega lá o café. Enquanto não acontece, ainda acontece esses hoje, como se fosse uma coisa normal. Eu não vou dizer quem é por uma questão de ética, mas trabalham há 40 anos juntos, quando ela relatando para mim que quando ela chega no evento, ela é paparicada e aí ele está vindo atrás, né? Ele chegou depois. Não está vindo, chegou depois. Quando ele chega, já se dirigem a ele, não a ela. Os próprios pares. Né? Ela falou assim, olha, isso é uma coisa comum de acontecer. Né? É de uma dimensão. E às vezes a gente não está... Eu sempre trago, inclusive, lá nos treinamentos que eu faço dentro dos condomínios, que isso não tem a ver com o caráter, né? A gente não está diminuindo o caráter da pessoa, mas é para que as pessoas comecem a se conscientizar de fato e evitar que tenham determinados comportamentos que possam permanecer no tempo esse monte de situação. Então, o olhar feminino dentro da gestão do condomínio também tem que ser direcionado para isso, porque as pessoas não sabem que elas cometem essas atrocidades às vezes, e você trazendo informação, você acaba colaborando para que aquele ambiente fique mais tranquilo, tanto para funcionários quanto para os moradores mesmo, né? A gente tem visto situações como essa, assim, em assembleias, então é interessante também que isso seja assuntos de debate e pauta aí para vocês. Nós trouxemos aqui também a Ana Maria, que é síndica, que você conhece, e que ela falou da questão do etarismo, né? Porque são questões seríssimas também dentro do condomínio. É verdade. Né? Porque você tem que administrar a expectativa de um jovem que está cheio de energia, que quer... Tem outro conhecimento, outras coisas, né, de que você às vezes desconhece porque não é da sua... Que há a necessidade de interação desse jovem com essa pessoa mais idosa. Porque um pode ajudar o outro de forma em troca de conhecimento. Com certeza, a troca e a convivência. A troca e a convivência. A troca e a convivência.
ainda sobre esse assunto, né, da sindicatura, a maioria das minhas concorrências não tem muita mulher. Acho que eu concorri com uma mulher até hoje. O resto é eu e mais 3 homens, eu e 4 homens. Hoje eles têm essa Apesar visão. que hoje tem bastante síndicas, Eu sei, eu estou dizendo que ainda... No teu caso, ainda Aconteceu. Não. Na sindicatura profissional, por mais que tenham muitas síndicas, a gente ainda vê realmente a maioria masculina. Ainda, eu não sei como é que está em números, eu até cheguei a pesquisar uma época que não tinha estudo sobre isso. Ainda tinha, só falava que tinha mais homens do que mulheres, mas não era em quantidade, né? E depois apareceu um outro, mas acho que era especulação de que a maioria das mulheres a maioria das síndicas eram mulheres, então a gente não teve dados concretos ainda sobre isso. Só que eu tenho visto muitas colegas, essa questão da profissão aí, que apesar de não regulamentada, está aumentando para o público feminino. Só que eu recebi, por exemplo, eu recebo ainda, estou te indicando, mas essa aqui é machista. Assim, ela vai querer contratar o homem. E eu atuo com um parceiro hoje, então eu pago ele para falar. Vai lá e fala. Não, a gente se apresenta juntos, mas ele como se fosse o que está tomando as rédeas. Eu acho isso... Assim, dependendo do que a gente acaba nem participando, né? Porque não faz muito sentido você entrar num jogo desse. No meu ponto de vista, não faz. Então, porque não vai somar nada, né? Não vai acrescentar nada. Enfim, é o tipo de análise que não tem que estar em pauta, né? Se é homem ou mulher. Eu acho que é completamente desnecessário. Seria mais a capacidade técnica e não em si. Exato. Quem a gente vai trazer o melhor para o seu condomínio? Assim, para primeiro contato, para dar uma quebrada de gelo, eu falo, conversa você, entende? Para aí depois... Aí não evoluiu também, a gente não é obrigada a nada, né? Eu não sou obrigada a nada. A gente não é obrigada porque é trabalho. A gente vai trabalhar para aquilo que tem sintonia com aquilo que a gente acredita também. Então, obviamente, se eu entro num lugar como esse, muito que provável que não vai dar certo, porque eu não sou mediadora, mas não tenho sangue de barata. Então, é o que eu sempre falo, que a gente não admite. Nos tempos modernos tem todas as suas vantagens, né? Se alguém reclama todo dia do emprego, troca, não é escravidão. É isso. É como quem reclama do marido, troca, não tem divórcio, troca. Só não dá para trocar filho, né? Não dá para trocar filho, irmão também não dá. Não tem figura de ex-irmão no Código Civil, portanto não podemos trocar irmãos. São 2 figuras que permanecem sempre, para sempre, são filhos e irmãos. Você não troca, não financia, não faz nada. Né? Me conta um pouco da integração de todas as suas carreiras. Sabemos que é mediadora, síndica e advogada, além de ser mãe e esposa. Então, como eu comentei no início, a minha maior atuação hoje é na sindicatura profissional, mas eu fiz um nicho de contatos agradável e sempre quando eu tenho oportunidade eu avalio se funciona para minha dinâmica de tempo e etc, eu consigo conciliar. Mas o que eu estou mais hoje atuando é essa questão da sindicatura, que já toma bastante... Agora chama focada. Tô mais focada nessa parte. Mas é que, na verdade, eu nunca deixei de focar no resto, né? Porque eu estou sempre estudando, eu estou sempre participando a parte da mediação mesmo, é que a mediação, ainda existe uma resistência, infelizmente, também cultural. Porque acham que o condomínio é um nicho de mercado difícil de você incluir serviços, né? Porque eles avaliam como custo, não como investimento. Então, existe uma quebra ali, uma mudança de paradigma que é um pouco mais difícil de você ultrapassar. Então, é com menos frequência que isso aparece, né? Do que uma Mas acaba utilizando as técnicas até em uma Exato, eu utilizo mais da mediação hoje na minha própria função, que é cotidiano. É cotidiano. Imagina esse tempo de vendaval que a gente teve, como se eu não tive problema. Em todos os prédios que eu atuo, eu tive demandas de acabou luz. E aí, assim, caso fortuito e força maior, né, doutoras? Não, mas o problema é a culpa é da síndica. Como a síndica não vai saber que é a temporária? A síndica não ligou pro painel? E como assim você não está aqui agora, de madrugada? Dá, gente, para eu estar em todos os lugares de madrugada. Não tem como, não é o tipo de contratação que você pode esperar isso, né? É óbvio, no dia seguinte. E olha que, aí assim, você tem que movimentar todo o nicho de contatos que você tem, que também você adquire com experiência, né, com prazo aí de contratos, etc., você vai criando um time, uma equipe.
de pessoas que você pode contar. Então, você tem que ir atrás dessas pessoas para começar a apagar os incêndios. Olha, caiu telha, não sei da onde, o condomínio que é culpado precisa chamar a empresa X, acabou a energia, vai atrás de terceirizada para pôr um vigia. Assim, não tem a imediatidade, você não consegue determinadas coisas de uma forma tão imediata. Só que aí, como assim não, entende? Você não consegue de uma forma imediata. Aí vira um número maior de conflitos ainda. E para você lidar com isso, só tendo técnicas muito adequadas para... E numa dessas, precisando, a Gabi está no nosso portal. A Gabi está desde sempre. A Gabi está no portal, agora que virou um networking. Que legal, né? Ficou muito legal essa ideia. Exatamente. A Gabi está sempre desde o comecinho, tanto que sempre participou de tudo, né? Ativamente falando, né? De todos os conflitos, inclusive. Sempre foi divertido. Sempre foi. E sempre foi Eu falo assim que gente mal-humorada envelhece. Aprendam isso, meninas. Gente mal-humorada envelhece antes. E acho que desde sempre Mulheres Condominiais teve essa intenção de agregar, né? Agregar conhecimento. Agregar mulheres, agregar conhecimento. Informação. Network, informação, né? E a paz, né? A paz, a mediação. Da Pretel. Né? A mediação, né? A paz valoriza o seu patrimônio, lembra disso? Lembro. Você continua falando, né? Eu continuo falando. A paz e esconder o livro de ocorrências. Não tem mais agora quase, né? Tem ainda em algum condomínio? Não. Eu não vi. Dos que eu também tenho. Mesmo porque virou digital, né? Então as reclamações você pede, você estipula lá. A maioria das administradoras tem os portais, os aplicativos, né? Que você direciona para isso. Então, e inclusive para não ficar divulgado de fato. Quem precisa saber é a administração e o síndico. Quem está de frente ali para tomar a iniciativa. Então, para poder resolver a questão. Se você deixar na portaria... Tem condomínio que pede, tá? Condomínio que fala. Eu quero o livro porque o regimento fala que tem o livro de ocorrências. Aí, às vezes, até chama a assembleia para mudar essas questões, sabe? Falar, agora não é mais um livro, um caderno. Dessa forma X. Então, a informação é fundamental. A informação, quando você tem a informação feita de forma adequada, você diminui 50% do conflito. Basta passar a informação numa linguagem adequada para aquela coletividade. E eu vou te dizer que não é tranquilo, não é uma tarefa fácil. Não, porque você não falei que era fácil. Você saber a linguagem de cada perfil, às vezes funciona num condomínio de uma forma assim, nossa, te elogiam, aí você faz exatamente a mesma coisa no condomínio. Pedrada. Exato, chutam. Eu vou aproveitar que a gente está no finalzinho e vou pedir, Gabi, dá uma dica para as nossas novas síndicas. Nossa, tem uma lista, mas eu vou dar uma só, que foi o que ela pediu. Tem que ter jogo de cintura. Hoje em dia, eu acho que a parte o desafio maior da sindicatura é o lidar com as pessoas. Então, você precisa, de fato, desenvolver uma inteligência emocional. Eu busquei estudando, né, através da mediação, essas técnicas. Sempre tento me profissionalizar ainda mais para isso, porque as novidades da forma de comportamento das pessoas, elas modificam a cada período. Então, acho que a gente precisa, essa coisa da informação, ter um canal de comunicação adequado e saber lidar com esse desafio que é o convívio com as pessoas. Gabi, obrigada. Obrigada de verdade de estar aqui. Voltará mais vezes com outras informações, né, que são sempre fundamentais. Eu quero a Gabi nos cursos também. Você também quer a Gabi nos cursos? Eu quero a Gabi nos cursos. Vamos de Gabi de dupla, então. E aí, o que acontece? Você já está convidada para voltar aqui nos próximos programas. Sempre fez parte dos Mulheres, né, Condominiais. E agradeço imensamente de você estar aqui, de verdade. Obrigada, Gabi.
Gente, obrigada, uma satisfação muito grande, de verdade. Fiquei muito contente com essa nova cara do Mulheres, tenho certeza que vocês vão fazer um super sucesso. Contem comigo, com certeza, para o que vocês precisarem. E obrigada mesmo pela parceria de vocês. E lembrando, gente, nada disso não seria possível dos nossos patrocinadores. GK Condomínios, desde 1976, e Atende Portaria. Também com a Repinte, né, que estará aqui conosco também, ok? Até a próxima! Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.